Talvez não seria surpresa para você, saber que ninguém nasce sem família. Não existe como vir ao mundo sem uma família. Todos nascem dentro de uma família, como o Jefferson falou semana passada. Felizmente ou infelizmente, você vem ao mundo através de uma família. Existiu uma família antes de você nascer, e você só está no mundo porque Deus te colocou no meio de uma família. Existiu uma família onde nós fomos inseridos. E eu estava preparando essa mensagem e estava pensando, sabe o que é muito engraçado? Espero que você ache graça, estou falando que é muito engraçado, eu vou ficar sem graça, mas tem graça. É muito engraçado o fato de que nós não podemos escolher a nossa família. Não tem como escolher quem vai ser nossos pais. Mas, quando a gente tem o poder da escolha, a gente não usa. Você não pode escolher quem vai ser teu pai, quem vai ser a tua mãe e quem vai ser seus irmãos. Mas eu e você poderíamos ter escolhido quem ia ser nosso sogro. Nós poderíamos ter escolhido quem ia ser nossa sogra. E principalmente nós poderíamos ter feito a boa escolha de cunhados. Mas ao invés de escolher a família ideal, a gente escolhe o pretendente ideal. Mas sabe por que a gente faz isso? Porque a gente não sabe fazer conta. É questão de matemática, é conta simples. Eu vou te mostrar. Pensa comigo o seguinte. Pensa que você se depara com aquela família perfeita, aquela família ideal, aquela família que você fala, poxa, eu podia ter nascido nessa família. Família dos sonhos. Pensa numa família ideal. Sogro corintiano, sogra que é um doce de pessoa, que é até melada, tão doce que se desdobra para te agradar. Cunhados com que você pode contar a toda e qualquer hora. Pensa numa família assim. Você, na sua caminhada de vida, você se depara com uma família assim. Só que a pessoa que é a sua pretendente, a pessoa que você está cortejando, que você está galanteando, digamos que ela não é tão bacana assim. Digamos que ela é mais ou menos, é diferente. E aí você tem a opção de escolher a família bacana, a família ideal, e uma pretendente que não é tão ideal assim, mas que com o passar dos anos até pode ficar mais ajeitadinha. Se você faz essa escolha da família ideal, durante toda a sua vida, você vai ter que aturar uma pessoa só, que é a sua pretendente. Agora, pensa no contrário. Pensa você se deparando com a pessoa dos seus sonhos, com a pessoa ideal, aquela pessoa que te faz perder o ar, que te faz sentir como você nunca antes se sentiu. Só que esta pessoa ideal, ela tem uma família que dá medo. A família dela é meio estranha, os bichos estão meio estranhos. E aí você tem a opção de fazer a escolha pela pessoa ideal, que tem uma família estranha. Se você faz essa segunda opção, por toda a sua vida, quantas pessoas você vai ter que aturar? Chegando na sua casa quando você não quer, abrindo a geladeira, usando o banheiro de porta aberta. É questão de matemática. E a gente não faz essa conta. É óbvio que eu estou brincando. Eu espero que você escolha a pessoa ideal e não a família ideal. Até porque, a bem da verdade, se a gente for ser bem sincero, a verdade é que não existe família perfeita. Você pode até achar que a sua família não é tão boa assim, mas eu vou te dar uma notícia. A sua família não é nada melhor ou pior que outra, porque não existe família perfeita. E se porventura existisse, você não poderia fazer parte dela, porque ao chegar nessa família, você tornaria ela imperfeita. Não existe família perfeita. Não existe família ideal. E mais, além de não existir família perfeita, família ideal, onde quer que você vá, aonde quer que você esteja, você representa
essa família. Não existe família perfeita. Perca essa ilusão. Nem todo sogro é corintiano. Nem toda sogra é docinho. Eu não vou nem falar dos cunhados, vou me poupar nessa noite. Não existe família perfeita, então você tem que entender, e eu preciso entender nessa noite, que a família da qual fazemos parte, ela não é perfeita e talvez em grande parte por nossa conta, porque também somos imperfeitos. E aonde quer que estejamos, nós representamos essa família da qual fazemos parte. Eu não sei se já aconteceu isso com você alguma vez, de você estar em um lugar onde ninguém sabia quem você era, e você tinha uma identidade por conta de quem você era filho, ou por conta do seu sobrenome. Já aconteceu com você? De você estar num lugar onde você não tem nome próprio, você não tem identidade, você é o filho de alguém, ou você é da família do seu sobrenome. Já aconteceu isso com você? Quando eu era pequeno, eu gostava muito de assistir meu pai jogar futebol na Várzea Paulistana, lá em São Paulo. E desde pequeno eu sempre fui assistir meu pai jogar bola. Aliás, diga-se de passagem, meu pai jogava demais. Pensa, zagueiro canhoto, bom de bola. Uma pena que futebol não é hereditário, é uma pena. Não sei. Eu gostava muito de assistir meu pai jogar bola. E desde pequeno eu aprendi uma coisa que era sensacional. Eu chegava no bar lá e eu podia beber quantos refrigerantes eu quisesse e comer quantos salgados eu quisesse com uma palavra mágica. Eu chegava lá e fazia assim: tio, me dá um refrigerante. Ele falou: quem é você, rapaz? Sou filho do Casca. Casca é o apelido do meu pai. Casca. Eu não precisava ter dinheiro, eu não precisava nem ter nome. Eu precisava ter um pai que pagava a conta. E ele sempre pagava a conta. Então era muito bacana poder ir em qualquer lugar e comer o que eu quisesse e nem precisava saber quem eu era. Só precisava saber de quem eu era filho. E eu sei que isso, talvez hoje não é uma prática nossa, mas os mais antigos entre nós talvez vão se lembrar de uma época que não tinha cartão e que você ia na vendinha do bairro e fazia o quê? Anotava no caderninho, né? Chegava lá, deu 1 quilo de arroz, quem você é? Sou filho do Casca. Ou não, acho que você está dando pessoal, né? Funciona. Se o seu pai fosse um bom pagador, funcionava isso, de anotar na agendinha. Porque nós representamos a nossa família, aonde quer que nós estejamos. Goste você da sua família ou não, seja a sua família muito estranha ou pouco estranha, o fato é que você faz parte de uma família e você a representa aonde quer que você esteja. Uma família que não é perfeita, uma família que tem falhas. E a gente está conversando nisso, nesta série de mensagens. Estamos falando da família de Deus. Na semana passada o Jefferson começou essa mensagem falando de que fazemos parte de uma família, a família de Deus. Uma família que não é perfeita, uma família que é cheia de falhas, mas é a família que Deus nos colocou. Quando nós nos rendemos a Jesus, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, reconhecemos nossos pecados, pedimos perdão por nossos pecados e confessamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, Deus nos coloca, nos insere em uma família, a sua família. E essa convicção de fé de que Jesus morreu pelos nossos pecados, ela é tão profunda, ela se transforma em um alicerce de nossas almas, ao ponto de que nós sabemos que se morrermos, viveremos eternamente com Deus. Vivemos nessa família, fazemos parte desta família. Pela fé naquilo que Jesus fez na cruz, nós passamos a fazer parte de uma família. Talvez a pergunta que a gente tenha que se fazer nesta noite, para refletirmos, é o quanto nós nos damos conta da família que fazemos parte. Será que durante a semana, diante das escolhas da vida, diante dos conflitos da vida, a gente se lembra que a gente faz parte de uma família? Nessa noite eu queria refletir com vocês um pouquinho sobre o que nós devemos mudar na nossa vida imperfeita, por sabermos que fazemos parte da família de um Deus perfeito, que nos aceita. É isso que eu queria convidar você a refletir comigo nessa noite, através desse texto de Lucas, capítulo 22, versículos 54 a 62. Nenhuma família é perfeita, inclusive a família de Deus.
Deus é perfeito, mas tem uma família que é imperfeita. O que nós deveríamos mudar na nossa vida imperfeita por fazer parte de uma família perfeita, da família do Deus perfeito? Vamos observar e ver o que a palavra de Deus nos diz através do livro de Lucas. Lucas capítulo 22, versículos de 54 a 62, diz o seguinte, e você pode acompanhar aqui que vai ser projetado também. Então, falando a respeito de Jesus, nos diz o texto que prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia a distância. Mas quando acenderam fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor dele, Pedro se sentou com eles. Uma criada o viu sentada ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois um homem viu e disse: certamente você é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. E aí falava ele ainda, e o galo cantou. O Senhor voltou-se para Pedro, olhou diretamente para ele. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, diz o texto, Pedro chorou amargamente. Até aqui. Esse texto que nós acabamos de ler, Jesus ele está prestes a ser preso. E aí, nos últimos minutos de vida de Jesus, quando ele está prestes a ser preso, ele decide fazer uma última refeição com seus discípulos, com seus melhores amigos. E no meio da refeição, um dos seus discípulos, o Judas, ele nem ficou para a sobremesa, porque ele tinha algo mais importante para fazer. Judas sai da presença de Jesus para trair Jesus. E aí então Judas vai buscar aqueles que iriam prender Jesus injustamente e mais tarde crucificá-lo. E aí então acontece quando Jesus é preso, acontece uma grande dispersão. Um outro discípulo de Jesus, o Pedro, representado nessa arte de um pintor dinamarquês, Pedro nos diz o texto que ele foi para o lugar onde Jesus estava sendo julgado, quem sabe para ter algumas informações do que estava acontecendo, para poder observar o que estava acontecendo. E a gente precisa lembrar aqui algo muito importante: Pedro foi um dos primeiros discípulos que Jesus chamou. Aliás, não só isso, Pedro ele não fazia apenas parte dos 12. Dentro dos 12, Jesus tinha um grupo que era mais próximo dele, do qual Pedro fazia parte. Pedro viu coisas extraordinárias. Pedro viu em Mateus capítulo 17 Jesus cheio de glória. Pedro viu inúmeros milagres. Pedro viu Jesus curando, Jesus ressuscitando, Jesus multiplicando os pães. Pedro viu coisas extraordinárias. E nos diz esse texto que Pedro está se aproximando, observando o que está acontecendo com Jesus. E ao ler esse texto essa semana, para me preparar para a mensagem, 3 coisas me chamaram a atenção e eu quero compartilhar com vocês a respeito de Pedro. A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês, que chamou muito a minha atenção, é quando o texto diz que Pedro está seguindo Jesus, mas está seguindo a distância. Para mim é um pouco estranho pensar num seguidor à distância, ainda mais tratando-se de Pedro, de um dos discípulos de Jesus, porque Pedro caminhava tão próximo de Jesus nas ruas empoeiradas de Jerusalém. Eu imagino que Pedro era capaz de pisar nas pegadas que Jesus deixava na areia, de tão próximo que ele estava de Jesus. Mas algo acontece neste momento que agora Pedro ele já não está mais próximo de Jesus. A sua caminhada com Jesus já não é uma caminhada mais próxima, agora é uma caminhada distante. É uma caminhada que observa Jesus e o segue à distância.
pouco contraditórios para mim, mas vamos seguir. Outra coisa que me chama a atenção desse texto que nós lemos é que uma coisa acaba chamando outra, sempre. Pedro começa a seguir Jesus à distância. E a consequência de se seguir Jesus à distância é que você começa a se sentir confortável e bem acomodado onde não devia. Pedro está seguindo Jesus à distância e agora ele está sentado confortavelmente em uma fogueira junto com aqueles que prenderam Jesus, junto com aqueles que castigaram Jesus. Deixa eu dizer uma coisa que eu acho que é importante dizer. Não há problema nenhum em nos relacionarmos com pessoas que não acreditam em Jesus. Não há problema nenhum em nos relacionarmos com pessoas que sequer querem ouvir o nome de Jesus. Não há problema nenhum de nos relacionarmos com pessoas que não querem ter uma experiência com Jesus. Sabe por quê? Porque é justamente para viver com essas pessoas que Deus nos envia. Jesus fala em João capítulo 17, versículo 18: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Da mesma forma que o Deus Todo-Poderoso envia Jesus ao mundo para conviver com pecadores, da mesma forma Jesus nos envia. O problema não é que Pedro está junto com aqueles que prenderam Jesus, porque aquele lugar era um lugar de missão. O problema é estar lá e não representar Jesus. O problema é estar lá e não dizer: vocês prenderam o cara errado, vocês cometeram uma injustiça. É simplesmente estar junto com aqueles que prenderam Jesus e estar confortavelmente se aquecendo, sem ser capaz de dizer uma única palavra sobre Jesus. Esse é o problema. Pedro está seguindo Jesus à distância, e a consequência disso é que daqui a pouco ele se acomoda e fica confortável nessa situação. E como uma coisa chama a outra, o último passo dessa jornada é que Pedro acaba negando Jesus. E 3 foram as negações de Pedro. Quando Pedro foi questionado se ele estava com Jesus, ele responde: não conheço, não sei quem é. Quando Pedro é questionado sobre se ele é um dos discípulos de Jesus: você não é discípulo dele? Eu? Eu não sou não. Não sou um dos discípulos dele. E aí alguém questiona: peraí, mas eu te vi com ele, você estava com ele. E ele fala: não sei do que você está falando. O assunto é Jesus? Não sei do que você está falando. Pedro, ele está seguindo Jesus à distância. E seguir a Jesus à distância acaba fazendo com que Pedro se acomode e viva em qualquer ambiente sem representar Jesus. E a consequência disso é que Pedro acaba negando qualquer tipo de relacionamento ou experiência com Jesus. Esse é o relato de Pedro. Essa aqui foi a experiência de Pedro. Pedro, pressionado talvez por aquele momento, tem essa experiência e ele acaba negando Jesus, traindo Jesus. Agora, se a gente fosse fazer uma análise um pouco mais pessoal e refletir um pouco e tentar pensar como isso se aplica em nossas vidas, se formos sinceros, penso que não é somente Pedro que nega Jesus. Se a gente for bem sincero, nós também negamos Jesus. Quando a presença dele em nossas vidas é quase imperceptível. Nós negamos que o conhecemos quando optamos por uma vida de pecado ao invés de uma vida de santidade. Nós negamos que o conhecemos quando diante das crises nós não o buscamos, pelo contrário, cedemos às crises. Nós também negamos que o conhecemos quando o fato de conhecê-lo não é capaz de gerar uma fé em nós capaz de permanecer de pé, ou pelo menos de levantar quando cair. Negamos. Nós também negamos Jesus quando dizemos que somos discípulos dele,
mas nossas atitudes não condizem com as atitudes de um discípulo de Jesus. Pedro está seguindo Jesus à distância, mas seguidor de Jesus à distância são palavras que não podem estar na mesma frase. Não podem. Não é possível seguir Jesus à distância, porque seguidor de Jesus tem que estar tão perto dele, tão perto, ao ponto de ser capaz de ouvir a voz dele, de discernir quando ele está falando. Seguidor distante não existe. Quem fica distante é observador. Quem fica distante são admiradores. Quem fica distante são espectadores. Seguidor não. Seguidor tem que estar perto. Seguidor de Jesus tem que estar próximo. Seguidor de Jesus tem que imitar Jesus. Seguidor de Jesus tem que se parecer com Jesus. As pessoas perguntam para Pedro: Pedro, você o conhece? Não conheço. Você é um discípulo dele? Não sou. Você estava com ele? Não. Como assim não? A resposta de Pedro deveria ser um convincente sim. Você o conhece? Sim, eu conheço. Ele é meu amigo, ele é meu Senhor, ele é o meu mestre. Eu conheço ele. Você o conhece? É claro que eu conheço. Ele é a minha esperança. Ele é a fonte da minha fé. É claro que eu conheço. Você o conhece? Mas é óbvio que eu conheço. Ele é tudo que eu tenho nessa vida. É óbvio que eu conheço. Essa deveria ser a resposta de Pedro. Uma resposta convincente, que levaria a enfrentar todas as circunstâncias. É claro que eu conheço. Mas não é a resposta que Pedro dá. Pedro é um cara que é valente. No coletivo, ele é valente. No coletivo, ele vai ganhar Jerusalém para Jesus. No coletivo, ele pisa na cabeça do diabo. No coletivo, ele é capaz de pegar uma espada e ferir alguém para defender Jesus. Porque no coletivo ele é corajoso. No coletivo, ele vai para a direita, ele vai para a esquerda, por todo lado. Ele é corajoso, ele é valente no coletivo. Agora, quando ele está sozinho, para onde foi essa coragem toda? Para onde foi essa coragem toda? Que não é capaz de dizer simplesmente: eu o conheço. Ele é meu amigo, ele é meu Senhor, ele é meu mestre, eu o conheço. Vocês façam o que quiser comigo, mas eu conheço e eu não posso negar isso. No coletivo, Pedro é corajoso. Mas no individual, na hora que a fé precisaria crescer, ela sucumbe à pressão do momento. Eu olho para Pedro e penso que nós precisamos de uma fé madura. E não essa espiritualidade infantilizada, que fica só buscando milagres. Isso é uma fé infantil. Precisamos de uma fé madura, que nos identifique com Cristo. E não essa fé egoísta, que está procurando: como é que eu posso me beneficiar com esse tal de cristianismo? Precisamos de uma fé madura, e não uma fé rasa, que na primeira dificuldade acaba abandonando Jesus, dizendo: não conheço. Olha aqui, minha atitude não é de um seguidor dele, não conheço. Nós precisamos crescer e amadurecer. Ter uma fé que nos leve a dizer: sim, eu o conheço, e olha aqui minhas atitudes que mostram que eu sou um seguidor dele, que eu me identifico com ele, que eu quero caminhar com ele. Precisamos de uma fé madura, uma fé que nos leve sempre para perto dele. Depois de passar a seguir Jesus à distância, depois de se conformar em não representá-lo, e depois de negá-lo, é dessa forma que acaba a história de Pedro. Na sua última negação, cerca de 1 hora mais tarde, alguém afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. E Pedro respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se
e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou das palavras que o Senhor tinha dito: antes que o galo cante, você me negar 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Pedro está seguindo Jesus à distância, mas eu não sei o quão distante é isso, porque nos diz o texto que quando ele nega Jesus pela última vez, há um cruzar de olhares entre Pedro e Jesus, e Pedro se lembra daquilo que Jesus tinha dito algumas horas antes: Pedro vai me negar. Naquele momento, na ceia, quando Jesus disse: Pedro, você vai me negar? Pedro falou: eu não. Eles podem te negar, os outros discípulos, eles podem, eu não. Poucas horas depois, Pedro acaba negando ele. Agora, uma coisa que é interessante pensar, e é apenas um pensamento porque não está escrito: quando diz que Jesus olha para Pedro, penso eu que esse olhar não é um olhar de desaprovação. Você me negou? Como assim não me conhece? Acho que não era um olhar de desaprovação. Pelo que eu conheço de Jesus, não foi um olhar de rejeição. Você me negou, então não quero mais nada com você. Pelo que eu conheço de Jesus, não é esse tipo de olhar. Até porque, algumas horas antes dessa cena, Judas, o traidor, chega e Jesus fala: amigo, com um beijo você traz filho do homem. Se Jesus é capaz de chamar o traidor de amigo, quem dirá Pedro? Penso que o olhar de Jesus, esse olhar que cruza, não é um olhar de rejeição, de reprovação ou qualquer outra coisa. Eu penso que esse olhar de Jesus para Pedro só foi confirmar uma coisa que Jesus sabia e Pedro quis talvez não se atentar. Jesus conhecia mais Pedro do que Pedro conhecia Pedro. Jesus já sabia que Pedro ia falhar. Ele disse: você vai falhar. E Pedro falou: não, eu não. Jesus: Pedro, você vai falhar, Pedro, eu sei. E Pedro falou: não, eu não. É interessante pensar que Pedro, ele se frustra com Pedro. Como é que eu pude fazer isso? Jesus falou e poucas horas depois eu fiz. Talvez seja por isso que ele chora amargamente. Mas para Jesus não foi surpresa nenhuma. Sabe o que significa? Isso significa que não há nada que eu e você possamos fazer, de bom ou de ruim, que vá surpreender Jesus. Jesus não vai olhar para você e falar: você foi capaz de fazer isso? Não acredito. Não. Não há nada que você possa fazer que vá surpreender Jesus. Sabe por quê? Porque Ele te conhece melhor que você mesmo. Ele sabe muito bem quantas vezes nós preferimos a companhia do pecado do que a companhia dele. Ele sabe muito bem das vezes que nós preferimos o entretenimento e nosso prazer do que estar com Ele. Ele sabe perfeitamente quantas vezes nós deveríamos ter agido como Ele não agimos. Nossa, se não agir igual eu, que surpresa! Jamais! Jamais Jesus ficaria surpreso com nossas falhas. Jesus te aceita como você é e te ama como você é, e o amor dele é grande demais para deixar você como você está, de maneira que, assim como Pedro, talvez eu tenha uma boa noite para pensar: Deus, eu não sei como o Senhor me atura, eu não me aturo, eu não sei como o Senhor me atura, mas obrigado por me aturar, obrigado por me aceitar, mesmo eu sendo tão imperfeito, obrigado por me aceitar a fazer parte da sua família, mesmo eu sendo tão falho, mesmo eu sendo assim, pobre e pecador, o Senhor ainda continua me amando. Obrigado, Senhor. É nesse ponto da fé que algumas pessoas acabam tropeçando, porque elas não conseguem lidar com as suas falhas, com as suas imperfeições, e acham que Deus as trataria como elas tratam as pessoas imperfeitas. Mas Deus é diferente. Deus está sempre de braços abertos para receber o pecador. Deus está sempre de braços abertos a dar uma nova oportunidade para aquele que falhou. De maneira que, se nessa semana, ou até
poucas horas antes de vir para cá, se você o negou, você poderia nessa hora fechar os seus olhos e fazer uma oração e dizer: Senhor, eu me arrependo de ter te negado, seja com as minhas palavras, com as minhas ações ou com as minhas omissões. Me perdoa, Senhor. Eu não quero te seguir à distância, eu quero estar perto do Senhor. O desafio para nós nessa noite, com essa mensagem, é refletir em 3 coisas. Será que eu tenho seguido Jesus de perto ou de longe? Aliás, qual a distância entre você e Jesus nessa noite? Uma outra boa pergunta para nós refletirmos até nessa semana, nas nossas células: eu tenho feito diferença onde eu estou inserido? Ou lá eu sou apenas mais um? Eu sou apenas mais um que se assenta e fico confortável. E mais uma pergunta para a gente refletir nessa semana: a maneira como eu vivo, ela confirma ou nega a Cristo? Deus não é pego de surpresa. Ele nos conhece, sabe de todas as nossas falhas. Talvez na hora que você tinha que ter dito sim, eu o conheço, você disse não. Mas hoje é uma noite que a gente pode falar: Senhor, eu te conheço, eu quero viver com alguém que te conhece. O que você acha da ideia de fechar seus olhos e fazer essa oração para o Senhor? E dizer: Senhor, eu não quero estar tão distante assim que não seja capaz de ouvir mais a sua voz. Senhor, eu não quero passar desapercebido onde eu estou inserido e me conformar com essa posição. Mas neste lugar onde o Senhor me colocou, eu quero dizer sim, eu o conheço. Ele é meu mestre, Ele é meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Essa é uma boa noite para nós orarmos e falar: Senhor, me perdoe, porque cada atitude minha que não condiz com a atitude de um discípulo, de um seguidor de Jesus, de alguém que ama Jesus. E se nessa noite você fizer essa oração de renúncia, de entrega, essa oração de quebrantamento, quem sabe essa oração de convite, falar: Senhor, até hoje eu nunca te segui, mas eu quero te seguir hoje. Entra na minha vida e seja meu Senhor e meu Salvador. Eu quero passar a andar com o Senhor a partir de hoje, Senhor. Faça essa oração com as suas palavras mesmo. Diga para Jesus que você quer andar com Ele. Permita que nessa noite Deus toque sua vida, fortaleça a sua fé, renove a sua esperança, a sua alegria, a sua identidade nele. Coloque sua vida agora em Jesus diante do Senhor. Eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser meu altar. Eu quero ser lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja. Quem eu sou, quem
quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita, quero ser